Se eu te disser que com 7 passos estratégicos você pode destravar o seu crescimento em 90 dias, você acreditaria? E não é usando IA, usando ferramentas tecnológicas, aumentando o investimento em marketing, tráfego pago, que você vai conseguir isso. Mas com uma sequência estratégica, você vai conseguir direcionar os seus esforços de maneira consolidada, focando no que realmente dá resultado para ti e se preparando para crescer e alavancar o seu negócio em apenas 90 dias. Olá, o meu nome é Luiz Wagner, eu tô com esse canal aqui no YouTube para falar para você que quer crescer negócio, para você que quer fazer empresa, para você que está investindo, que quer diversificar, que quer modelar, que quer usar IA com adequação, com metodologia, com ferramentas realmente necessárias. Então, bora se inscrever no meu canal, Eu Líder, e vamos aprender como escalar o seu negócio em 90 dias. Bom, para a gente falar em escalar negócio, a gente vai definir 7 passos estratégicos que você pode usar a partir de agora com uma cronologia adequada para que em 90 dias você possa tirar o seu projeto de crescimento e de expansão do papel. Esse passo a passo que eu estou passando aqui, estou liberando de forma gratuita para vocês, vai ajudar vocês como empreendedor a organizar o seu projeto de crescimento de uma forma sustentável, de uma forma fácil, mas que também possa ser um alicerce para que você ou faça a expansão realmente, ou até reduza esse ritmo, ou repense esse projeto e faça isso num outro momento, com um novo circuito, com um novo projeto. Porque realmente é um teste, é uma ideia, é uma validação que eu vou ajudar vocês a construir a partir de agora. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho aqui sobre qual a diferença de um operador e qual que é a diferença de um líder de verdade, de um empreendedor de verdade. O operador do negócio, normalmente ele está focado em mais receita. Ele quer crescer, ele quer expandir, ele tem um ego muito grande e ele quer o seu nome em todos os lugares possíveis desse mundo. Esse sonho do empreendedor, essa energia que motiva ele é fantástico. Mas quando ele começa a tomar decisões por vaidade ou essas decisões são baseadas muito em empirismo total, em feeling do dia a dia, ele pode estar trazendo prejuízos futuros muito grandes. Ele pode acreditar, né, que só o aumento do número de leads ou só a expansão de mercado é a solução para o seu crescimento. E na verdade, o sistema, o projeto, ele está na cabeça somente do dono. E qual que é a chance de um negócio desses crescer e evoluir? Esse é o grande desafio do crescimento e é o desafio do empreendedor que realmente faz as coisas acontecer ali na ponta, e ele não é só o idealizador, mas ele é o operador total daquele business. Então, quando você cresce, você precisa também ter uma mentalidade diferente. E se você pensa em crescer, você tem que refletir sobre o teu papel como líder dentro da companhia. E aí o líder da companhia, ele é muito mais completo. Ele não é só um idealizador, ele não é só uma pessoa criativa, ele é uma pessoa que olha os resultados, que olha os números, que acompanha a clareza do seu negócio e dos seus movimentos através de resultados, através de entregas práticas, de consolidação, de melhoria de fluxo de caixa, de melhoria de retorno do resultado da companhia e do investimento que foi feito, tanto de mão de obra, de serviço, quanto o investimento monetário que eventualmente o empreendedor faz para começar o seu negócio. E o crescimento, ele sempre traz um gargalo muito claro. Não existe um plano definido ou existe somente ideia, só existe um pensamento mágico de que aquilo vai acontecer porque se eu fiz e deu certo, está dando certo, me trouxe até aqui. As minhas ideias são vencedoras, eu como líder sou um vencedor e isso vai acontecer de fato e eu vou conseguir crescer o meu negócio com sustentabilidade e com uma efetiva geração de receita, geração de caixa. E aí entra o grande problema, que a maioria das pessoas não faz um diagnóstico correto. Então esse é o grande desafio de um líder que realmente transcende aquele papel de operador empreendedor, que é muito natural para uma ideia de um executivo
funcional. Bom, vou apresentar aqui para vocês o mapa mental desses 90 dias. Então, nós dividimos esses 90 dias em momentos, em transições, em que o empreendedor vai utilizar desses momentos para fazer atividades específicas que vão sustentar e que vão trazer um plano real de como ele vai fazer esse crescimento da companhia, o crescimento do produto, diversificação, enfim, comprar o que ele pretende fazer. Primeiro, 7 dias para diagnóstico. E no diagnóstico a gente tem que entender bem como está a companhia, quais são as métricas, como a gente vai realmente tirar esse projeto do papel, considerando o histórico, considerando o que aconteceu. E entra muito a questão dos 7 aos 21 dias, onde nós vamos analisar e entender financeiramente o modelo de negócio. Depois disso, a gente vai começar a entender qual é a oferta que eu vou utilizar para realmente fazer a expansão do meu negócio. É só uma expansão geográfica? É só aumentar o meu investimento no comercial? Ou eu vou começar a criar uma oferta de valor diferente? Como eu vou me diferenciar do concorrente em concorrentes que já estão situados, por exemplo, numa região que eu quero entrar? Isso, de fato, é uma coisa que a gente não leva em consideração nas nossas análises de crescimento. Tudo é muito empírico. Tu vai lá, fez um negócio, deu certo, tu acha que se tu ir lá para a região B, C, D, essa receita de sucesso que você replicou e fez ali onde você construiu o seu negócio, vai dar certo lá. E nem sempre é assim. Existem muitas variáveis nesse jogo que pode mudar tudo. Então, essa criação da oferta recusável é muito importante nessa análise de expansão. Quando tu expande, não é tão simples quanto o que tu já fez. Tu vai precisar, tem muitos outros fatores ali nesse jogo que você vai precisar manipular para conseguir ter sucesso. Depois nós vamos falar dos gargalos humanos. Eu sempre falo, se tu vai crescer e precisa aumentar o número de pessoas, tu tem que avaliar dobrado a tua análise, os teus números, tu tem que fazer essa análise de 90 dias em 180, porque o gargalo humano é fundamental para que você não tenha sucesso no seu crescimento. Se precisa de muita gente, se eu preciso de dobrar o meu número de pessoas para dobrar o meu número de faturamento, com certeza esse projeto nasceu para dar errado. Então nem faça. O crescimento do negócio ele tem que passar essencialmente por um não crescimento proporcional de pessoas. E quanto menor for esse crescimento de pessoas, mais chance de ter sucesso no teu negócio. Porque toda vez que tu evita o gargalo humano, tu acaba criando diferenciais de competição, de precificação, e isso vai ajudar a tapar o furo que outras janelas ali de negócio, de expansão vão trazer para dentro do teu negócio. Toda vez que tu expande, por exemplo, geograficamente, tu vai ter gargalos operacionais, logístico, dificuldade de consolidação de marca, e aí tu vai ter que investir mais nesses segmentos aqui. Se tu tiver que investir em pessoas, a conta não vai fechar, tu vai ter que aumentar muito o preço, e aí nem adianta crescer. Filtro de talentos. Aqui é importante, o crescimento, embora não, o crescimento adequado ou sugerido é aquele que não demanda proporcionalmente o mesmo número de aumento de pessoas, ou que demande um aumento de pessoas muito pequeno, que esse é a melhor da situação, ou nem demande aumento de pessoas. Isso, de fato, é a cereja do bolo. Agora, para crescer, para expandir, tu vai ter que ter cabeças novas pensando, tu vai ter que ter pessoas diferenciadas, e isso vai exigir que o teu time que tu tem aqui também suba de nível. Aí eu sempre faço a metáfora do futebol e trago para dentro, que às vezes um time sobe da divisão B para A e acha que com aqueles mesmos profissionais ele vai conseguir ter sucesso lá na outra divisão. E aí ele vai ter que repaginar, ele vai ter que criar uma nova estrutura, ele vai ter que mudar a estrutura dele para conseguir ter sucesso naquele novo ambiente competitivo. E a empresa é assim também. Toda vez que tu dá um passo para frente, tu tem que estar ciente de que esse passo vai também estar à altura, ou a tua estrutura vai estar à altura do que os novos desafios vão necessitar e vão te exigir. Depois,
nós temos uma visão da contabilidade. A gente precisa entender exatamente como vai funcionar a dinâmica dos números nesse novo empreendimento, como você vai gerar receita nova, como você vai precificar, como você vai agregar margem, resultado, ou até que ponto tu tá disposto a investir o teu capital que tu gera numa coisa que está dando certo em uma outra coisa, um outro produto ou em uma outra região. Isso é fundamental para que você consiga realmente definir um plano de investimento estruturado. E tem esse recurso que eventualmente tu vai ter que usar para fazer esse investimento até aquela outra perna começar a dar resultado, tem esse recurso em caixa. No momento de hoje é muito importante, depois nós vamos falar sobre isso, porque o dinheiro está muito caro. Então, tu correr um risco com um dinheiro muito caro, numa situação em que a geração de receita é muito imprevisível, tu está trazendo para o teu colo um pepino gigante que daqui a pouco não é necessário tu trazer ele nesse momento. E por fim, a poda estratégica. Poda estratégica é fundamental. Uma árvore chega numa determinada época, ela precisa de uma poda. E por que ela precisa de uma poda? Para ela crescer melhor, para ela vir mais forte, para que os ramos principais daquela circulação de nutrientes se encham, né, se inflam e cresçam de uma forma, faça que aquele organismo cresça de uma forma mais sustentável, mais alta, mais imponente. E no negócio é assim também. A gente tem que podar sempre o negócio. Todo ano, eu diria que todo mês, você tem que fazer uma avaliação crítica sobre o que dá certo, o que não dá certo. E o que não dá certo, você tem que eliminar rapidamente. Isso é poda estratégica e isso vai fazer com que os nutrientes, o dinheiro gerado pela tua companhia circule onde realmente precise circular. Bom, vamos detalhar um pouquinho cada ponto e aqui a gente não vai ser extremamente técnico, a gente vai ser muito prático. A primeira estratégia, que é o diagnóstico honesto, é a questão que a gente tem que olhar sempre a companhia de uma forma pragmática. A gente não pode fazer da companhia um idealismo futurista ou um brinquedo de inovação. A gente sempre tem que tratar números de uma forma fria e a gente tem que fazer o diagnóstico doa a quem doer. E esse diagnóstico ele tem que ser completo, desde a geração da oportunidade até a consolidação dessa oportunidade como caixa. Então, pegar histórico, entender o histórico, como isso acontece, aonde está drenando o meu dinheiro, os meus recursos e aonde eu estou potencializando, ganhando mais, tudo isso tem que ser realizado e concebido dentro desse diagnóstico. Para quê? Para que num segundo momento a gente faça o teste de sanidade. O que é esse teste de sanidade? É o que realmente dá resultado. É avaliar aquele serviço, aquele projeto, aquele produto que realmente deixa números confiáveis e números que sustentam a tua companhia de fato. Por quê? Porque isso vai embasar a tua tomada de decisão com relação a uma futura expansão. Se tu tem vários produtos dentro do teu portfólio e tu quer aumentar a tua região, por exemplo, tu quer ir para uma região onde você não trabalha, você tem que entender qual produto que se conecta com a realidade daquele novo cenário, mas para isso você tem que ver se aquele produto tem uma margem, se está saudável do jeito que tu está praticando. Porque normalmente quando tu invade um campo adversário, tu vai ter que fazer muitas concessões para ganhar relevância. E essas concessões certamente vão afetar a tua margem. Então, tu ter produtos com uma margem adequada ou que te trazem um retorno maior são fundamentais para te abrir novos campos, novas oportunidades, novos mercados, novas regiões. Essa análise só é possível se tu tem o domínio e a sanidade do teu negócio, dos números do teu negócio. Dando um passo além, a equação da oferta é recusável. Isso aqui é muito importante porque a gente tem que entender que a lógica do crescimento ela é uma lógica que precisa ser construída passo a passo e não definida ou pré-definida num plano ou num chat GPT da vida. Por quê?
Porque tudo muda muito rápido. Os movimentos da concorrência mudam muito rápido. A situação mercadológica, guerra, inflação, mudança, falta de determinado produto, aumento de uma determinada variável ou de uma determinada condicionante que afeta o teu número, elas estão se movimentando nesse ecossistema a todo momento. E uma simples mudança nessa equação pode mudar todo o seu business e principalmente um negócio que está em expansão, que tu precisa crescer, criar território, captar novas oportunidades. Então, é sempre importante você definir um diferencial competitivo que vai realmente fazer a diferença lá nesse novo ambiente que tu está criando. Toda expansão é criação no novo ambiente. Quando a gente aumenta, eu vou contratar vendedor, eu vou contratar representante comercial porque eu não tenho custo. Tá, mas e será que você está preparado para dar o suporte para esse representante comercial? Será que tu está criando um produto com um diferente? Uma coisa é tu vender o teu produto que tu fez, que tu ama. Outra coisa é entregar na mão de um representante que tem um conhecimento raso sobre aquilo. Será que isso vai performar? Será que na primeira decepção do representante ele não vai abandonar? E tudo que tu investiu e botou para trazer esse representante a vender esse produto, o que isso vai acontecer? Esses desafios, eles precisam estar sempre no teu radar, porque são desafios que acabam acontecendo de uma forma ou de outra nesse ambiente de expansão. Então, é fundamental tu criar proposta de competitividade diferenciada de tudo que já existe, para tornar aquilo lá irrecusável e replicável por qualquer pessoa ou por qualquer canal de venda. Porque no momento que tu não pode replicar isso para qualquer canal de venda ou para qualquer pessoa, tu não tem algo diferencial, algo que vai fazer sentido e que vai, digamos assim, justificar uma expansão do seu negócio. Por isso que a equação da oferta recusável é importantíssima para você avançar de forma agressiva a expandir o seu negócio. Estratégia 4. E aqui entra o meu know-how e aonde eu mais trabalho, que eu acredito que é mais importante. A empresa ela não pode ficar dependente de pessoas, e principalmente no dono, quando ela quer crescer. Mas é o dono que faz a coisa acontecer. Sim, com gestão, com análise de número, com presença, dando o teu talento, o seu toque especial. Mas se ele quer centralizar tudo, a chance de dar fracasso é muito grande, porque ele vai expandir de tal forma e centralizando tudo isso para dentro das suas atribuições, ele vai conseguir estragar o que ele fazia de bem antes. E normalmente quando tu pensa em expandir é porque tu já está fazendo alguma coisa boa antes, ou porque tu tem um produto que tu acredita muito. Então, isso é fato. A gente tem que pegar, entrar dentro da empresa, definir quais são os processos que a gente pode automatizar, utilizar a IA, evitar também que processos que possam ser um gargalo durante a expansão sejam feitos somente por pessoas. A gente precisa automatizar isso, a gente precisa criar uma lógica para evitar que isso seja um gargalo ali na frente numa eventual expansão. E isso só se faz com mapeamento dos processos, porque às vezes, até mesmo se o dono eventualmente acredita muito naquilo, existem gargalos. Então, refinar os processos, melhorar isso, automatizar, diminuir o número de pessoas envolvidas no processo é fundamental. Hoje a gente tem ferramentas fantásticas que simulam e emulam um comportamento humano de uma forma absurda, que conseguem manusear em várias ferramentas ao mesmo tempo e trazer resultados muito mais confiáveis e escaláveis. Então a gente tem que usar isso a nosso favor e esse passo vai muito além. Vai a primeiro olhar para dentro, para depois olhar para fora. E o filtro de talentos, né? A gente precisa muito mapear quem são os talentos da companhia, definir, né, quais são as pessoas que são capazes de encarar novos desafios, porque todo o processo de expansão ele visa também
um crescimento da companhia e, por consequência, do time que existe ali internamente. Um cara que era do financeiro, ele vai fazer uma expansão, ele vai ter que aumentar o número de produtos ou de região que ele vai controlar, ele vai ter que identificar mais canais, ele vai ter que ter uma leitura maior das ferramentas, ele vai ter que estar apto, ele vai ter que estar engajado com o projeto para entender aquilo e poder maximizar o seu trabalho de acordo com uma nova realidade que está se formando. E isso não é só com o financeiro, isso é com todas as áreas. Então, criar essa identidade, criar esse entendimento de quem realmente possa fazer a diferença é fundamental. Eu tenho uma regra que eu já fiz e faço constantemente nos meus momentos de reflexão. Eu pego e eu escrevo as pessoas que estão mais próximas de mim e que mais interferem no meu trabalho e no meu sucesso. E eu vejo como eu estou trabalhando com elas, eu vejo como é a nossa díade, como está a nossa relação, o que eu entrego de positivo para ela, o que de positivo ela me entrega e o que eu preciso melhorar ou o que é o meu ponto vulnerável, tanto na minha entrega para ela quanto na entrega dela para mim. E isso é fundamental para a gente entender com quem que a gente pode contar e com quem que a gente, infelizmente, vai ter que deixar pelo caminho porque não está preparado para crescer. E isso é uma dor do crescimento. Vamos passar então para análise de indicador, para contabilidade desses sistemas, para ver o quanto a gente tem efetivo controle das informações, da gestão e o quanto isso é fácil de manipular. A gente olha muito números e a gente avalia muito indicadores de performance, receita, venda, enfim, coisas que são fáceis, né, de avaliar, de medir. Mas a gente, às vezes, não olha as ações, não olha se aquilo realmente está sendo feito no prazo. As delegações de atividades são falhas, porque a gente não tem um sistema de governança adequado ou de avaliação, de métricas que possam de métricas que podem ser atingidas a partir de ações bem-sucedidas. E isso é fundamental para que a gente possa desdobrar esses planos e a gente possa, de uma forma mais inteligente, entender se tudo está indo dentro do caminho e se a gente realmente tem um plano que pode dar certo ali na frente. E para finalizar, a parte que eu aprendi a usar com maestria, que é a poda estratégica. Por que podar é fundamental? Eu já expliquei antes, mas podar significa dar vida, significa fortalecer, significa enrijecer, significa fluência, significa vida como um todo. E quando a gente fala de poda no business, a gente fala de tirar as coisas que nos prendem, as coisas que não são vivas, que não geram beleza, que não geram fruto. E isso faz parte do empreendedor todo o dia. Não adianta tu querer crescer, dar um próximo passo, se tu tem amarras ou se tu tem sugadores, parasitas ou coisas que estão ali, que estão drenando a tua energia, que estão drenando o teu capital, o teu intelecto, e que isso vai acabar e vai lá na frente ser determinante para um fracasso ou para uma coisa que daqui a pouco não saia como esperado numa expansão de negócio. Expansão de negócio, se tu tem problema, se tu tem dentro daquele ecossistema coisas que não são saudáveis, coisas que não estão agregando valor, não estão trazendo beleza, trazendo vida para o teu negócio, tu tem que, infelizmente, cortar, e isso tem que ser constante, não pode ser só anual. Antigamente as pessoas faziam um planejamento, um anual, e faziam aqueles movimentos todo ano. Hoje, com o dinamismo do negócio, a gente tem que fazer isso todo mês. Todo mês a gente tem que avaliar se é hora de podar ou não, e se tem uma parte que necessita de poda no seu negócio. Bom, então, pessoal, esses passos que eu entreguei aqui para vocês, eles vão ajudar vocês a estruturar um plano de crescimento e um plano evolutivo para que vocês possam, a partir daí, ir em frente e fazer o seu negócio crescer, expandir geograficamente, trazer mais produtos, aumentar o mix, enfim,
o que você pensa, ou às vezes até uma ideia nova que saia totalmente do seu business, mas que é um projeto de vida, um projeto que conecte com o seu objetivo, com o seu propósito. E tudo isso passa, né, por uma questão de monitorar e estar constantemente se adaptando. Eu sempre falo que existe uma coisa que me ensinou muito, que é o constante feedback e a constante melhoria do que já está acontecendo, um constante questionamento sobre aquilo também. Não existe projeto rígido, existe projeto que se ressignifica todo dia. Todo dia o projeto precisa ser ressignificado. E para te conseguir isso, tu tem que fazer um looping de avaliação, e por isso que o gestor ele tem que estar muito conectado nisso, porque ele tem que estar sempre repaginando, ele tem que estar sempre avaliando aquilo com maestria para que decisões, ações, estratégias aconteçam ou sejam ressignificadas, porque a gente não pode engessar um processo de crescimento. O processo de crescimento passa muito por uma adaptabilidade do novo ambiente. É como se tu chegasse num ambiente novo e tu precisasse deixar o teu cabelo mais comprido, tu precisava fazer alguma operação, fazer alguma modificação no seu corpo, na sua roupa, para se adaptar naquele ambiente. E assim com a empresa. A empresa vai ter que ressignificar, vai ter que mudar por conta dessa expansão. A expansão, ela é boa também por conta disso. Todo negócio que cresce, evolui, é um negócio vivo, é um negócio com energia, com entrega, com aumento do seu potencial. E isso que a gente precisa ter no mundo de negócio. Sempre empreendedores e gente que ousa e que vai para frente. Isso é fundamental para a vida acontecer. Mas, de fato, a gente pode fazer isso de uma maneira organizada, para não se frustrar, para não acabar crescendo por vaidade ou fazendo as coisas simplesmente por ego ou para mostrar para alguém. A gente tem que fazer as coisas porque realmente são importantes para a gente. E esse processo de autoavaliação e esse processo de feedback constante vai gerar o ciclo final para que esse negócio aí tenha chance de dar certo e possa trazer resultado efetivo para a sua vida. Então é isso, pessoal. Esse ciclo de 90 dias vai fazer o seu crescimento deixar de ser uma esperança e vai te tornar inquebrável nesse processo, vai te tornar mais forte, vai entender se realmente aquilo é para ti nesse ciclo e vai dar start nesse processo aí de crescimento e expansão, que é o que a gente mais quer. Empresários com boa informação, com uma boa base para fazer a coisa acontecer lá na prática.